Você vem a mim contando a história de uma tal de Lilith, dizendo que ela foi a segunda esposa de Adão. É simples, amigo, eu dizer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Depois vem um pessoal afirmando que no céu só vão entrar 144 mil. Posso até concordar com eles, Só fazer assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Daí vem o outro dizendo que o Cristo não é Jesus, que ele morreu à toa em uma cruz, que o Messias foi um tal de Ciro ou algo assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. E daí vem uma galera dizendo que o arrebatamento será antes da tribulação. Mas que confusão. Não tem briga não, Isso não influi na nossa salvação. É bem fácil você me convencer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Uma coisa é certa, ponha isto na lista. Prepós ou mesmo tribulacionista. Jesus vai voltar, foi promessa fiel. A igreja vai entrar com ele no céu. Portanto, esteja preparado para antes, durante ou depois ser arrebatado. E se não quiser pensar assim, Mostra o texto pra mim. 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 Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante.
Afinal, Jesus Cristo morreu por todos ou só pelos salvos? Jesus Cristo, a morte de Cristo, vicária, substitutiva na cruz há 2000 anos atrás, é por todos os seres humanos ou somente para os eleitos? Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor César Cavalcante, está no ar mais um episódio do podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Meu som está meio estranho, acho que baixa um pouquinho, vamos ver se... vamos até o final dessa programação, que Deus nos ajude a termos um bom programa. Hoje temos aqui duas teologias, duas soteriologias, vamos assim dizer, uma mais arminiana e outra calvinista. E essas soteriologias divergem sobre essa pergunta, por incrível que pareça: se Jesus morreu por todos ou se Jesus morreu apenas pelos eleitos. E aí se desdobra para vários, né? Deus ama todos ou Deus ama só os escolhidos e tudo mais. E para tratar esse assunto, estou recebendo hoje aqui, fazia tempo que eu não o encontrava, pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem-vindo, pastor Ezequiel, muito bom lhe receber. Bom dia, César. Bom dia, Walter. Prazer conhecê-lo. Para mim é uma honra estar aqui. A última vez que eu vi, você não estava, que você estava fugindo da guerra, aparentemente. Lá. Eu estava brincando, eu ouvi barulho de bomba e falei, é o César. Eu estava lá, exatamente. Mas graças a Deus, Deus cuidou de você e eu fico honrado de te encontrar. E hoje, para bater aquele papo que geralmente eu tô do lado errado aqui, né? Não, geralmente a maioria fica contra você. Porque geralmente... você vai defender as doutrinas adventistas, aí fica todo mundo contra. Geralmente eu vejo os comentários, eu sou pior que a Ellen White, que não é uma coisa muito boa. Mas aqui a gente tá para Mas eu acho que hoje você vai ter mais pessoas a seu favor. Um pouco de alívio, né? Graças a Deus, Deus ama todos vocês. Você vai defender que Jesus ama todos e morreu por todos. Sem sombra de dúvida. Com a gente aqui, o nosso pastor amigo, eu considero ele como um irmão amigo, mas ele é bem polêmico nas redes sociais. Tá aqui, e veio aqui nos humilhar com essa cabeleira, não é, Ezequiel? A glória do Senhor. Pastor Walter Regiane, bem-vindo. Regiane, muito bom te receber, brincadeiras à parte, claro, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Bom dia, pastor Ezequiel, bom dia, pastor César. Quero agradecer a oportunidade de debater aqui nesta manhã um assunto tão importante. E eu achei graça, né? Porque eu vi alguns comentários lá, e muita gente falando assim, essa é a primeira vez que vou torcer por eu vou ficar do lado desse aqui. Torcer por um adventista. Eu falei, será que eu sou tão odiado desse jeito? Não é que você é odiado, é que a posição que você vai defender vai ser minoritária aqui nessa audiência. Mas esse assunto é um assunto muito importante, porque ele trata a respeito do valor da morte de Cristo. Bem, e a gente está numa data específica, né? Sobre isso, foi a Páscoa agora ontem. Agora, então, se você vai defender que Jesus morreu pelos eleitos. Uhum. Ok. Vamos abrir. Ezequiel, começa aí. Bom, quando a gente discute questões profundas sobre calvinismo e arminianismo, às vezes a gente lida com aspectos profundos que vão para além do mero texto bíblico e vão para a filosofia, e vão para teologia, e vão para a história da igreja. São questões muito interessantes. Mas, no que tange a discussão da expiação limitada, ou da ideia do calvinismo de que, porque Deus não escolheu a todos, não amou a todos, Cristo não morreu por todos, aí a gente tem textos bíblicos muito claros e muito evidentes. E eu quero pedir desculpa aqui, rapidinho, para ler meia dúzia de textos bíblicos, só para a gente estabelecer desculpa, ler texto, o tom do debate. Não, eu digo porque são vários, assim, tá? Não quero monopolizar o tempo. Rapidinho, vamos lá. Primeiro texto, 1 João capítulo 2, verso 2. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Próximo texto, 1 Timóteo capítulo 2. A palavra de Deus vai dizer no verso 5, a partir do 4, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por
todos, né? A palavra de Deus deixa claro, Jesus morreu por todos, se deu em resgate por todos. Segundo aos Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Verso 19, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Coloca de uma questão bem universal, bem geral. Um morreu por todos, Cristo morreu por todos. Hebreus capítulo 2, verso 9, um texto muito importante, muito interessante, que diz a Bíblia aqui: aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. E eu quero terminar com 2 Pedro 2 e Romanos 5, para dizer que a Bíblia aplica a morte de Jesus a inimigos, ímpios, inclusive pessoas inimigas da própria igreja, né? Contexto. 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o Senhor soberano que os resgatou. Aqui a Bíblia coloca o resgate feito por Jesus até em favor dos falsos mestres. E Romanos 5, verso 6, Cristo morreu pelos ímpios. Então, acho que não tem como se afastar do fato de que a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os seres humanos. Bom, foi uma metralhada de vários textos. Obviamente que não vai ter tempo. Agora pode aumentar só um pouquinho. Obviamente que não vai ter tempo do pastor Regiane tratar profundamente todos, que é muito mais fácil perguntar do que Claro. trabalhar uma resposta. E aí eu quero que o Ezequiel não entenda que Sim. eu falei tantos textos, ele só falou, isso não vai dar Tranquilo. tempo. Então, Regiane. Primeiramente, para concluir, fazer um pacote de todos esses textos que foram citados, aí não está falando de todos indistintamente, mas está dizendo, uma grande parte desses textos aí, que na realidade Cristo não morreu somente pelos judeus, mas também pelos gentios. Porque se nós formos interpretar esse todos, ou o mundo, como todas as pessoas indistintamente, claramente nós vamos cair no universalismo, e eu não creio no universalismo, porque a morte de Cristo, ela é perfeita e ela é eficaz. Se Cristo tivesse morrido por todo mundo, por todos, pelo mundo, indistintamente, logicamente todos seriam salvos, e nós podemos testemunhar, tanto na palavra de Deus, como no nosso testemunho no dia a dia, que não são todos que são alcançados pela salvação. Quando nós vamos responder uma pergunta, nós precisamos levar em conta algumas coisas. A primeira delas é qual resposta que dará mais glória a Deus? Ou qual resposta que dará mais glória ao homem? Então, a resposta que nós devemos dar é aquela resposta que vai dar mais glória a Deus. E um outro aspecto é que nós devemos lembrar que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Em Salmo número 53, versículo 2, vai dizer assim: do céu olha Deus para os filhos do homem, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Daí no 3 fala assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Isso daí é o texto mostrando a incapacidade do homem. O homem não pode responder nada para Deus, porque o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Então, ou todos os homens seriam salvos, ou iria depender de uma resposta humana. E como nós vimos nesse texto aqui, o homem não tem resposta para dar, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, então há uma escolha, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que nós tenhamos nascido, antes que nós tenhamos feito qualquer coisa boa ou má, antes que nós tivéssemos dado qualquer resposta, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Então, aqueles que são escolhidos, aqueles que são salvos, aqueles pelos quais Cristo morreu, tudo isso aconteceu para o louvor da glória de Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Ok. Ezequiel. Regiane, ok. Só que, veja, nenhum dos seus argumentos dá conta dos textos bíblicos lidos. Não, eu respondi todos os textos. Não estou falando assim. Eu estou querendo dizer assim, a lógica da sua argumentação não dá conta dos textos bíblicos que eu trouxe. E você traz o Salmo 53 para dizer assim, todos se extraviaram, todos pecaram. Nessa hora o todos é universal. Entende? Porque, inclusive, esse é um aspecto bem complicado. Porque se eu quisesse usar a sua argumentação, se eu quisesse ser um pelagiano, se eu quisesse ser alguma coisa do tipo, que eu não sou, mas a título de argumentação, você teria que admitir da mesma forma. Na Bíblia que diz que todos pecaram, não, mas é que se fosse assim, daí seria ruim para mim. Aí então, não, todos não é todos não pecaram. Então, veja, o todos pecaram é universal, e eu concordo. Mas nisso o todo reformado concorda também. Todo mundo concorda. Nós concordamos que todos pecaram. Todos. E da mesma maneira, não há como se discordar que Jesus morreu por todos. Ainda que em algumas instâncias o termo todos não pode interromper, né? Não vai poder... Pode ser... pode interromper, só não atrapalhando a ideia. Não, Deixa ele fechar a ideia. Então daí eu só vou fazer Pode a pergunta explicar, disso. por favor. Não explicar não, mas fazer uma pergunta dentro disso. Tá. O senhor crê que a morte de Cristo ela é perfeita e eficaz? Claro. Então, o senhor é universalista? Não, é porque assim, entenda, Walter, o problema, por exemplo, assim, nós estamos trabalhando, pelo que eu entendo, na sua lógica, a ideia de que nem todos serão salvos no final das contas. Então você está implicando com isso que Jesus não morreu pelos salvos, porque senão a morte dele não seria suficiente ou não seria perfeita. Também, ok. Exatamente. Mas isso é uma fantasia que não tem fundamento bíblico. Isso é uma lógica humana. Você não tem nenhum fundamento bíblico para testemunhar esse tipo de coisa, entende? Caso Jesus tenha morrido por alguém, ela certamente vai ser salva. Ele versa sobre a eficácia da morte de Cristo, ele está falando, né? Isso, exato. Ele está falando sobre a eficácia da morte. Exato, mas o ponto não existe nenhum texto bíblico dizendo assim, que a eficácia da morte de Cristo implica que se Jesus morreu por você, a sua salvação está garantida. Não, mas também não tem nenhum texto dizendo que esse todos que você está dizendo é todos indistintamente. Não tem nenhum texto. Ok, então lá no Salmo 53 também não tem que todos pecaram indistintamente. Então você está negando a Eu não estou negando, eu não estou negando, eu estou dizendo que a sua lógica não é suficiente para lidar com o tema. Não, mas é o caso seguinte, veja só. Se o senhor afirma que a morte de Cristo ela é perfeita e ela é eficaz, e Cristo morreu por todos, obviamente devemos concluir que todos serão salvos. Então o senhor deveria ser universalista por uma questão de lógica. Não, Regiane, isso não é verdade porque assim, veja bem, é plenamente possível defender que Cristo morreu por todos, porque esse é o ensino bíblico, irrefutável, inescapável, etc. E ainda assim, a Bíblia declara que nem todos serão salvos. Aí a pergunta é, como se ele morreu por todos e a morte dele é eficaz, por que nem todos são salvos? Então a morte de Cristo não é eficaz. Claro que ela é eficaz. Mas não para todos. Ela não é eficaz para todos no aspecto de que nem todos creem, nem todos se apropriam, nem todos... Então, quer dizer, a eficácia... Tem fé. Tá. Então, a eficácia da morte de Cristo depende da resposta humana. Então, é a resposta humana que vai determinar se aquilo que Cristo fez 2000 anos atrás é perfeito e eficaz. Sem sombra de dúvida. Então tá bom. É porque é o seguinte, entende o seguinte... Não, eu achei que pelo menos o senhor é honesto. Não, mas é óbvio que sim, porque veja da seguinte forma, se não fosse desta maneira, qual seria o motivo de alguém não ser salvo? É porque Cristo não morreu por ela, é porque Deus não amou, é porque Deus não escolheu. Esses motivos colocariam o peso da condenação de uma pessoa em Deus.
não na pessoa. Sim, mas ele, Se é, Jesus ele, é, morreu ele por é o legislador e ele é o juiz, e ele não deve Não, tudo bem, mas satisfação para ninguém. Ok, mas seja como for, a Bíblia atribui a perdição dos seres humanos aos seus pecados. Um dos pecados atribuídos ao ser humano na Bíblia é a incredulidade, é a falta de fé em Cristo, e de maneira que... Sim, mas foi o salmo que eu acabei de ler. Então, mas aí é que Que tá. não há quem queira, não Então, há quem busque mas, Deus. mas é legal que daí nessa hora você faz a aplicação universal, pega o texto da Bíblia, Não, mas que diz que Jesus morreu por todos e faz a mesma então aplicação. Então o senhor nega esse texto Eu aqui? não nego. Eu estou dizendo peraí. que use a lógica que você usa para o Salmo 53 para os textos que eu li. Tá, então vamos- Pega então um vamos por lá. um. Então O que ele tá dizendo é o responder. seguinte, ó, a lógica sua no Salmo tá certa. Isso. Ele também tá de acordo. Olha, tô de acordo. Só que Não, essa Não, sua mas lógica peraí, não funciona peraí. para outros textos. Isso, mas Mas pega os textos. qualquer iniciante no estudo do vocabulário, da gramática, do texto, ele sabe o que vai dar sentido à palavra é o seu contexto, é o seu conjunto. Ninguém pega uma palavra e ele vai dar o mesmo sentido para aquela palavra Verdade. em todas as circunstâncias. Ok, Verdade. Então, por exemplo, explica os textos. Por exemplo, então vamos lá. Mateus 24, 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Até Noé morreu e a sua família? Tá falando, o texto está falando de Todos todos. que não perceberam. Então, Tá no texto, é. naquele momento, disse Jesus às multidões: saísse com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não percebestes? Todos os dias Jesus estava no templo? E quando ele estava em Cafarnaum? E quando ele estava em Nazaré? Marcos 13:13. Serei odiados por todos por causa do meu nome. Nós somos odiados pela maioria, mas nós somos odiados por todos. Então, tem inúmeros textos que usam essa palavra todos, que usa a palavra todo, Verdade. que usa a palavra mundo, e não está falando de todos indistintamente. Então, todos esses textos que eu leio, todos esses textos, está falando que esse todos está dizendo assim, não é só judeus, não é só judeus, é o grego também, é o gentio também. Então, o que determina o sentido da palavra é o seu contexto. é verdade. Tudo bem, mas aí, Vamos lá, então volta vamos lá. aqui. Explique pra gente os contextos de 1 João 2, verso 2. 1 Não, Timóteo... peraí. Fala Você tem um que ou dois fazer- textos, você tem é. que fazer Um ou um dois Vamos lá, textos. vai Então, o um primeiro ou dois. texto. 1 João 2, verso 2. Jesus é a propiciação não pelos nossos pecados e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Não tem judeu e Tá gentil certo. aí, Olha, é mundo então- inteiro. Explica então pra é o nós. 1 João seguinte, 2:2 na mesa, vamos Obviamente, se eu partir do pressuposto que Cristo salvou a todos, eu iria interpretar esse texto dessa forma. Ele é propiciação por todos, porque se ele foi propício, quer dizer que a morte dele foi eficaz, foi perfeita. Mas como a morte dele não atingiu a todos, logicamente que esse texto não está dizendo todos indistintamente. Está dizendo assim, olha, não é só para vocês, judeus, é para todo mundo. Quer dizer, em que sentido? É para o grego também, é para o gentio. É para o gentio também. Mas, ó, Então, o próximo texto. Regiane, vamos lá. Você fala assim, como a morte de Jesus não atingiu a todos, então esse texto não pode ser explicado desta forma. Mas o texto diz o oposto. A morte de Jesus atingiu a todos. Então você é universalista. Olha só, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. A premissa com a qual você trabalha de que Jesus não morreu por todos, não atingiu a todos, é o oposto do que o texto afirma. Não, porque é o seguinte, a palavra de Deus testemunha e o nosso testemunho testemunha, se eu posso ser redundante, o nosso testemunho testemunha que não são todos que são salvos. Ou seja, Mas veja não, bem, a morte de Cristo que não não são todos atingiu a salvos, é todos, verdade. Não, tudo não bem. foi beneficiado Mas é por que, todos. é que assim, ó, o resultado da salvação ou perdição não está em voga neste momento. A gente pode trabalhar com essa implicação. Mas tem que... Então, tudo bem, a gente pode Mas trabalhar com ela, Mas mas- não, a gente tem que trabalhar. Não, eu concordo. A A gente, gente tem que tem que trabalhar. chegar lá na conclusão. Mas o ponto é, se alguém não for salvo, não é porque Jesus não morreu por ela. Porque o texto diz,
Ele é a propiciação pelos não, nossos mas pecados. É que o senhor está partindo do pressuposto que o a texto morte bíblico de é Cristo, verdade. não, que a morte de Cristo é ineficaz. Que a morte de Não, Cristo mas aí- foi defeituosa. não. Quer dizer, ele morreu, ele não Não. morreu para salvar. Ele morreu para possibilitar que o homem se salve. Não, eu não Isso não tem nada a ver com o É que evangelho. eu não coloquei as coisas desta forma. Eu entendo o que você diz. Mas eu não coloquei as coisas desta Não, você forma. não colocou, mas é o que o senhor disse. Não. Veja bem, eu não coloquei as coisas desta forma. Eu não falei que o problema é a ineficácia da morte de Cristo. Veja bem, se todas as pessoas na face da terra, sem exceção, aceitarem a Cristo, todas vão pro céu. Aceitar Cristo, isso aí nem existe. Não, enfim, eu tô dizendo Aceitar. assim, ó. Se todas tiverem fé, converter. manifestarem fé, forem batizadas, cumprirem aquilo que a Bíblia diz a respeito do caminho da salvação, se arrependerem dos seus pecados, crerem em Cristo como Salvador e Senhor, forem batizados, isso tudo está na Bíblia, certo? Se todas as pessoas, sem exceção, fizerem isso, todas seriam salvas. O fato é que nem todos vão aceitar. Veja o caso dos falsos mestres. Vamos para o próximo texto. 2 Pedro 2, verso 1. O Senhor que os resgatou. Os falsos mestres estão rejeitando o Senhor que os resgatou. Como que você explica isso? Jesus não morreu por todos, supostamente ele não morreu pelos falsos mestres, etc e tal. Mas aqui o texto bíblico diz que eles estão rejeitando o soberano que o... Olha que interessante. O texto diz que Deus é soberano. Mas ainda assim ele é rejeitado pelos homens. Mas isso não é explicado assim, não, eles rejeitaram. Porque como eles não foram escolhidos, eles não foram amados, Jesus não morreu por eles, eles não tiveram uma influência do Espírito Santo, uma graça irresistível para crerem. Ao contrário, eles foram resgatados, Deus é soberano e eles o mas é rejeitaram. interessante, Explica. Interessante. Qual que é o significado da palavra falso? Qual o significado da palavra Mentiroso, errado, equivocado. que não é verdadeiro, ok? Então, eles são falsos. Certo, Aparenta ser uma coisa, mas não é. certo. Então, o texto já começa dizendo assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, etc. A gente olha para ele e pensa que ele é profeta, mas ele é falso, ele não é verdadeiro. Então aí está falando de um testemunho externo, não interno, Certo. não do coração. Ok. As pessoas testemunhavam que eles eram Ok. crentes. E eles não eram. Eles falavam que eles eram crentes. Mas, como eu disse, o sentido do texto, o sentido da palavra, o sentido da frase, está no conjunto. Basta nós irmos no último versículo do capítulo 2, do próprio... A gente não precisa nem sair do capítulo, pode ficar no mesmo capítulo. Com eles, com esses falsos profetas, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se do lamaçal. Então não está falando que ele era ovelha e daí ele deixou de ser ovelha, ele era ovelha e agora ele é porca, não. Está falando que o cão, ele sempre foi cão e ele voltou ao seu vômito. E ele era uma porca lavada e voltou a revolver-se no lamaçal. Simples assim. Então, esse início aí já começa dizendo se é falso. Se é falso, não é verdadeiro. Então não tem resgate. Era uma aparência de resgate que as pessoas testemunhavam e eles declaravam Não. que eles eram. Mas eles não eram. Regiane, o texto não diz que há uma aparência de resgate. O texto não diz assim, os falsos mestres supuseram que eles foram resgatados, mas na verdade não foram. O texto diz, estes falsos mestres serão destruídos pelas suas heresias, e as heresias vão chegar ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. O texto não diz... mas Ah, veja então, só, né? Então aí quando a veja Bíblia diz só. o contrário, aí veja só, Mas tá falando né? que ele era cão? Não, tudo O bem, o mas é um está cão que falando foi ele era resgatado. cão. Não, mas não tá falando que é ovelha. Mas ele foi resgatado. O senhor está dizendo... Ele sabe por foi quê? resgatado. Porque existe... A porca foi lavada. Não foi. Mas, o texto Olha, diz. A porca Foi lavada. A porca lavada voltou a revolver-se Então- do lamaçal. Mas não fala que era uma ovelha que voltou. Ah, tudo bem, a Que metáfora... voltou a ser porca. Eu Que concordo. era uma ovelha que voltou... Mas é que, o que Mas a que- metáfora, a o que metáfora importa é é que foi diferente, lavado e voltou a ser sujo. O que só mostra que a pessoa pode ser resgatada e pode se perder, e pode se apostatar, que é exatamente o que o texto declara. Mas então, o ponto é, então. o Senhor os resgatou. Então. O problema não é que ele não foi Mas resgatado. a questão é que o senhor parte do pressuposto que a morte de Cristo ela é fraca. Que a morte Pelo de Cristo contrário. é defeituosa. Pelo contrário. Que a morte de Cristo é ineficaz. Pelo contrário. E depende de uma resposta humana.
Esse que é o problema. Não, pelo contrário. Veja, eu não parto do pressuposto que a morte de Cristo é fraca ou ineficaz. Pelo contrário. A minha pressuposição é o contrário da sua. E nesse aspecto. Porque, por exemplo, eu acredito que se todo mundo aceitar Cristo, a morte dele é tão perfeita e tão suficiente que todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo cumprir as estipulações bíblicas para o caminho da salvação, todos seriam salvos porque a morte dele é suficiente, é perfeita. Entretanto, Deus não força as pessoas, porque foram resgatadas, serão obrigadas a ter a graça irresistível e a perseverança dos santos. A experiência dos falsos mestres aqui, que foram resgatados por Cristo, mas apostataram, foram lavados por Cristo, mas voltaram ao seu vômito ou à lama, demonstra que a falência da lógica calvinista que o senhor defende. Não tem como escapar disso. Olha, eu sei que as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, mas é necessário falar isso. Esta interpretação que o senhor faz das Escrituras, ela é inteiramente uma interpretação católica romana, não evangélica e não protestante. Todos esses aspectos que o senhor levantou... Mas o católico não acredita no universalismo. O católico acredita que tem pessoa que vai para o inferno. Então, mas se fosse isso, eu estaria errado. Mas peraí. O católico acredita nessa mesma coisa. Ele acredita que há necessidade de uma resposta humana. Assim como o senhor acredita que para uma pessoa ser salva depende de uma resposta humana, o católico romano acredita na mesma coisa. Mas esse é outro debate. Deixa eu ir no texto aqui, ó. Vamos ver, palavras de Jesus. Porque eu desci do céu, João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui o texto está fazendo algumas afirmações. Primeiro, que Jesus não veio cumprir a vontade dele, mas veio cumprir a vontade do Pai. Segundo, que a vontade do Pai é que ele salve todos aqueles que ele recebeu do Pai. E, por último, que ele vai ressuscitar. Então, 3 coisas aí. Jesus não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele ressuscite todos aqueles que ele deu ao Filho e que ele irá ressuscitar, que ele não irá perder nenhum. Isso são palavras de Jesus, não cabe nenhuma interpretação além dessa que está clara no texto. Veja bem, então vamos lá. Você diz que Jesus... ele não vai perder ninguém. Jesus está falando. Isso, Jesus está falando que ele não vai perder ninguém, porque o que ele vai fazer é eficaz, etc. Mas Jesus mesmo te refuta em João 17, verso 2. Olha só. Protegi-os em seu nome e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, teve um. Então, como assim que Jesus não vai perder nenhum? Ele teve um que se perdeu. Mas Judas não era ovelha de Jesus? Não, veja bem, claro que era. Judas era um dos 12. Não, era um dos 12, mas não tem nenhum texto que vai falar que Judas era ovelha de Jesus. Eu gostaria que você me mostrasse no texto. Veja bem. Ó, mostra o texto. Não, tudo mostra bem. Um texto. Mostra um texto de veja bem, que Jesus, Judas que foi um dos escolhido. discípulos de Jesus. Não, mas não estou falando de Judas discípulo. estava na condição exatamente o falso mestre também era. Então, exatamente. O falso mestre também era. Judas está na condição do falso mestre. Resgatado por Cristo, caminhava com Cristo, andava com Cristo, fazia milagres em nome de Cristo, mas apostatou, se perdeu. E aí Jesus fala, nenhum se perdeu, a não ser um. Então, a sua lógica de que Jesus falou aqui em João 6, que ninguém se perdeu, está equivocada. Não, mostra no texto onde que diz que Judas, ele era uma ovelha de Jesus. Mas aí não tem nenhum... Calma. Mas nessa lógica, nenhum dos 12 tem esse texto. Exato. Mostra um que o Mateus é uma ovelha de Jesus. Exato. Como assim? Mostra um texto onde o Mateus é uma qualquer ovelha de um Jesus. discípulo, Ou Tiago. ou qualquer pessoa específica. Lá no livro de Atos, que nós vamos ver a continuação das obras dele, nós vamos ver todo o testemunho deles, toda a obra deles, e no próprio Mas, por exemplo... João 17... Mas veja, quando você encontra o texto aí, ó, por exemplo... Peraí. Vamos lá no... Enquanto Judas estava entre os 70... Qual foi o versículo que o senhor leu? Verso 12. Enquanto Judas estava entre os 70, enviados para pregar o evangelho, quando eles voltam de pregar o evangelho, eles curam, expulsam demônios, etc. Ele estava entre eles. Exceto... É que você não leu o restante. Exceto... Quando eu estava com eles... guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu,
exceto o filho da perdição. Não o filho de Deus, o filho da perdição, quer dizer, o filho do diabo. bem. Então é o seguinte, eu expliquei esse texto. Eu gostaria que o senhor me explicasse o que Jesus fala em João capítulo 6, no versículo que eu li. Os textos que o senhor está me dando, eu estou explicando. Não, tudo bem, mas eu estou explicando. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse. Tá bom, eu leio lá o gostaria João que o senhor me 6. explicasse. João 6, 38 e 6. 39. Tá, É. o que acontece é assim, ó. O fato, exatamente, é a apostasia de Judas que torna ele o filho da perdição. É exatamente, não é a falta da eleição, não é a falta do amor de Deus, não é a falta da cruz de Cristo por ele. É a sua própria... Não é o que está falando. O texto está falando que ele é filho da perdição. A sua própria atitude lhe identifica como tal. E Judas está presente... Não, mas eu gostaria que você me explicasse João 6, a Ok, palavra de Jesus. João capítulo 6 é uma discussão complexa. Eu escrevi um livro sobre João 6, só para o senhor lembrar, tá? 500 páginas aqui para tratar com a exegese desse texto. Mas o que importa é o seguinte... você tem meia dúzia de versos na Bíblia que os calvinistas gostam muito. João 6 é um deles, Romanos 9, tem alguns outros. Mas o que acontece assim, ó, lá no verso 64 de João 6, se explica a dinâmica. Qual que é a dinâmica? Jesus sabia desde o princípio 2 grupos. Quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Existem 2 grupos de pessoas perdidas em João capítulo 6. O primeiro é o descrente. Judas não é colocado entre eles. Judas é colocado entre os traidores. Por isso, inclusive, ele é o protótipo do filho da perdição, na nossa leitura, é o protótipo do anticristo lá de 2 Tessalonicenses. Enrolando não. Eu fui explicar o texto, eu fui direto na Tudo explicação. bem, a explicação está absolutamente óbvia. Judas é o traidor, é por isso que ele se perde. Não estou falando mais de João 17, nós estamos falando de João 6. João 6, 38 e 64. 39. Não, tudo bem, você está pegando o verso 38 e 34, imaginando algo que já vai contra João 17. Ponto, já refutei você. Agora, eu gostaria que você me explicasse, João 6, 38 ou 39, ou então os seus... Fala assim, eu vou ler o texto para você e vou te explicar. Tá bom. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, aqui se coloca a vontade de Deus exatamente de acordo com o texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, 5 e 6. Porque Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus em função da qual Jesus veio realizar, certo? Não. Então, veja bem. Não, como assim? Ele está falando aqui, ó, de todos os que me deu. Não, tudo bem, mas eu estou construindo um argumento. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É isso que Jesus veio realizar. Certo? Errado? Não, mas como errado? Claro, ele é Deus. Se ele veio para salvar todos, ele salvaria todos. Não, tudo bem, mas aí essa lógica não está no texto bíblico. O texto bíblico, Deus quer que tá todos... Aqui, olha, eu ressuscitarei no último dia. Não, tudo bem, mas o texto bíblico que eu li, que o senhor tá lá, ó. aceita as palavras de Jesus. Não, tudo bem. Deus deseja que todos sejam salvos. Onde está isso? 1 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Verso 6. Jesus se deu em resgate por todos. Qual é 1 Timóteo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e o verso 6. Essa é a vontade de Deus. O desejo que todos os homens sejam salvos Exato. e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto um só Deus É isso que Jesus Deus, veio fazer. Jesus não veio fazer assim. Deus quis salvar alguns, o qual a si mesmo somente deu alguns. resgate por É o seguinte, todos. o senhor não me explicou, mas depois você pode Eu estava voltar a explicar. começando, você não deixou eu Então terminar. tá, depois eu vou explicar esse 1 Timóteo 2 aí. É porque é o seguinte, o ponto é, você está dizendo assim, ó, que é para explicar o verso 38, eu dizer assim, que Jesus desceu para não fazer a vontade, mas a vontade do Pai. Eu só estou estabelecendo que a vontade do Pai é a salvação de todos. Não é. Ponto. Mas enfim, mas é Depois eu vou explicar. o que está escrito lá. A vontade de Deus é que eu não perca nenhum de todos que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja, as pessoas que vão se perder não se perderão pela vontade do Pai. Porque a vontade dele é que ele não perca nenhum. Porque, tipo, a ideia é que a apostasia não é a vontade Exatamente. de A Deus. vontade de Deus é que não se perca nenhum.
que inclusive confirma o que Paulo ensina lá para Timóteo. Agora, o fato de alguém se perder está colocado aqui como contrariamente à vontade de Cristo. Tanto que no verso 64, Judas é um traidor. E as pessoas que não creem, esses são os grupos dos perdidos. É quem não crê e quem trai. Então não tem o que fazer. Se você só vai se perder se você descrer de algo que você pode crer, que Cristo quer que você creia, que Deus quer que você seja salvo, ou você pode crer por um tempo e depois trair, e aí você vai ser um apóstata. Então, isso. é que você parte do pressuposto de que é o homem que salva a si mesmo. Não parto do pressuposto. É lógico. Se depende do homem a salvação, Não. então... Agora é o seguinte, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, está falando assim, olha, antes de tudo, exorto que use de práticas, súplicas e orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Que todos os homens, que ele falou assim. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivemos vida tranquila, E depois ele fala assim. E depois ele vai falar assim, né? Que deseja que todos sejam salvos. Todos quem? Ele está incluindo aqui, nesse todos, que Deus, que Jesus, não vai salvar somente as pessoas simples, mas ele também salvará pessoas de outras categorias, de outras espécies. Tá. Então, ele não salva só aquela pessoa simples. Ele salva reis, ele salva autoridades. mas Como eu falei lá no início, é todos de um grupo, não é todos indistintamente. Tá, tudo bem, mas aí é o seguinte, pensa que o pessoal que estava vivendo aqui na região que Timóteo estava vivendo, eles estivessem vivendo sob o governo de um rei que não estava entre os eleitos. Certo? Porque se Jesus vai salvar categorias de pessoas, ele vai salvar pessoas de todas as categorias. Isso, pessoas de todas as categorias. Tipo assim, ó, Jesus vai salvar alguns reis, Sim. mas não todos os reis, certo? Mas nisso a menina também crê. Isso, mas vamos dizer dessa forma que esse é o ponto. Se Timóteo estivesse vivendo numa região de um rei que não era eleito, não era salvo, não era escolhido, não foi redimido, Deus não amou ele, Jesus não morreu por ele. Paulo estaria orientando você a orar de uma forma absolutamente inútil para algo que não vai acontecer na vida de ninguém, porque na verdade nessa aplicação específica de um rei específico, Deus não quer a salvação dele. Então assim, ó, eu vou orar pelo todos os reis. Mas essa rei, a ideia do porque eu vou comunismo orar? é isso. Você vai orar por. Você não sabe quem é salvo? Tudo bem. Mas é que quem Mas tem aí acesso? Quem tem acesso à relação dos eleitos de Deus? Ninguém tem acesso. Ok. Nem Paulo não tem acesso. Então, mas aí é o ponto. Você, inclusive, nem sabe se você mesmo é um eleito. Hã? Você Não, eu nem- sei. Eu sei porque o Espírito Santo confirma isso no meu Mas coração. qualquer um que fala isso tá eleito? Olha, só que é o seguinte... Só eu que é o falar seguinte, isso aqui, já tô só que garantido. É o seguinte, a pessoa precisa sustentar isso, né? Mas por quê? Se não é adianta- incondicional não a adianta eleição. ela pegar e falar que Cristo salva, e depois logo em seguida ela fala, não, mas aí depende do homem se salvar. Não, mas ninguém falou que depende do homem. O ponto é o seguinte. Não depende? Claro que não. Veja bem, olha só. Ó, então você mudou o Não, discurso Regiane, agora. Não. foi você que falou Não, isso. você mudou. Regiane, ó, entenda. Não. Deixa eu falar, por favor. Veja bem. Eu não falei que o homem salva a si mesmo. Não, Por você exemplo, depende do homem. Não, veja bem. A Depende do homem. resposta do homem depende do homem porque é a resposta dele. Ah. Agora, veja bem, por exemplo. Por que eu posso responder ao evangelho e ser salvo? Porque Jesus fez. Porque Jesus morreu por mim. Aí eu posso crer, eu posso aceitar, eu posso me arrepender. Eu posso olhar para os meus pecados e dizer, poxa, peraí, cobrou um preço caro. As minhas imoralidades sexuais, as minhas mentiras, ou a minha idolatria, ou os meus erros, a minha desonra ao meu pai e à minha mãe. Eu posso olhar a minha transgressão do sábado. Eu posso olhar e dizer, opa, foi um preço caro. E eu tenho que me arrepender, eu tenho que crer, eu tenho que aceitar. De outra forma, eu não serei salvo. Mas não é assim, eu me salvo. Vamos dizer que Jesus não tivesse morrido por ninguém, nem por mim. Eu poderia achar que eu estaria errado, ou me arrependesse, entre aspas, de qualquer erro que não teria redenção, não teria salvação. A salvação vem unicamente de Deus. Ela é absolutamente de Deus, do começo ao fim. Não, então- mas ela mas passa é o pelo caso. homem. Não, veja bem, o Deus que te criou sem ti não te salvará sem Então, ti, então diz o, homem pode, Agostinho. o homem pode interromper o processo de salvação. Claro que pode. Se ele descreve. É aquele com quem você não conseguiu Uma pergunta. lidar. É o falso mestre. Uma pergunta. É o falso Walter. mestre. Uma pergunta. Que O Walter. nega o Senhor, Não, que o ele é resgatou. falso. Ele é Nesse falso. caso, você não acredita que haja apostasia? Apostasia é sempre um testemunho externo. São pessoas que elas professavam a fé e elas, em um determinado momento, elas negam aquilo
que elas estavam professando. Mas se elas, Esse que se é a elas se apostasia. mantivessem As sem pessoas- negar, tudo bem. Hã? Se elas se mantivessem sem Sim, negar a seriam fé, salvas. aí seriam salvas. Sim, porque uma das Então perderam a condições da salvação. salvação, Então perderam. uma das condições da salvação é que Deus guarda Os seus, os claro. seus. Então, então se a quer dizer que pessoa é elas preservada perdem. na fé, se a pessoa é preservada na fé, ela está dando um testemunho externo de que ela foi guardada por Mas Deus. esse texto que você falou não é Jesus dizendo assim, ó, eu não perdi ninguém, mas aquela pessoa pode sair, né? Não seria isso, porque essa pessoa que mas parou de crer, ou que deixou... Jesus vai falar em João 10 lá que ninguém os arrebatará da minha mão. Isso, Ele mas vai falar, ninguém vai arrebata arrebatar. mesmo. Porque Você é uma ali, ovelha que ninguém vai arrebatar das mãos do bom pastor. Judas não era, ele era o filho da perdição. O texto diz que ele era filho da perdição. Mas, ó, que ele traiu para que se cumprisse a profecia. Mas ele traiu. É um traidor. Claro que ele traiu. Então, mas é que Então, a mas- traição implica que ele tinha uma relação. É claro, mas traiu. era uma relação externa. Mas Era é uma você relação que diz, não é a Bíblia que diz isso. A Bíblia não Ué, diz que ele tinha uma relação externa. não diz? Não diz? O filho da perdição, ele Não. era filho de Deus? Tudo bem, ele se tornou o filho da perdição Quer dizer, quando ele negou. o Mas senhor, não disse que o ele senhor- era antes. O senhor, o que eu falo, o senhor quer literal. E aquilo que o senhor fala, o senhor não quer literal. Não, não, Eu tô não. esperando, Não, eu não tô é esperando, eu tô esperando até agora a sua explicação lá de João 6. E o senhor tá igual um sabão. Já um bago expliquei o ensaboado. texto. Explicou não. Claro O senhor que não expliquei. explicou. Expliquei O senhor que a não perdição explicou. das Então, vamos lá. pessoas não Então- é de acordo com então- a vontade de Deus. Não, vamos lá. João 6, me explica o texto. O senhor só tá... Eu acabei só de tá- explicar para o senhor. O senhor só tá fugindo do texto. Não, pelo contrário. Mostra o texto, não fuja do texto. Pelo contrário. Vamos lá. Eu desci do céu para fazer a minha vontade. A vontade Não, de Deus é não, que não. todos sejam salvos. Ou seja, eu não perca nenhum de todos que me deu. Pelo Ah lá. contrário, a vontade de Deus é que eu não De perca todos nenhum dos que me deu. Dos que me deu. Dos eleitos. Aqueles que Deus escolheu para Ele dar não para o perdeu filho. nenhum. Mas ele diz em João 17 que ele perdeu. Eu não perdi nenhum, a não ser um. Perdeu um. Você sabe o que significa filho da perdição? Sei, claro. O que significa? É o filho da perdição. Filho do diabo, né? É, óbvio. Então não é filho de Deus. Não, tudo bem. Ele não deu Judas pro Tudo filho. bem. Veja bem, claro que deu. Mas o salvo também era, né? Exato. Filho da perdição, né? O salvo também era o filho da perdição, Quem? né? Todo salvo. Éramos por natureza filhos da Filhos, ira. exato, filhos Sim. da Então, ira. filho da ira não é filho da ímpios, perdição? Sim. Todos Só nós. Então, calma aí, o argumento é assim. Peraí, sim. Ser filho da ira é ser filho da perdição, certo? Sim. Ok, então todo mundo, você também já era o Todos filho da nascem ira. assim, sim. Então, Exato. Sim. Então, veja, o grande ponto é assim. Não, mas conclui aí, ó. O ponto é, Não, peraí. toda peraí, é que, não, perdição- é que o César fez uma intervenção e ele começou um raciocínio, eu gostaria que ele concluísse. Não, mas o raciocínio dele já está concluído. O Não, fato como é. você sabe? não, é que você disse assim, ó, que o Judas era filho da perdição. Falou, mas filho da perdição, todo mundo era. Não, mas é que ele morreu filho da perdição. Isso, exatamente. Ele morreu filho da Mas perdição. você nasceu filho da perdição e não vai morrer filho da perdição. Vê só, um Essa testemunho, é que é a no diferença. testemunho externo, sim. No testemunho Mas externo, aí, Walter, sim. entra naquele Porque tema que eu não sei se você vai lembrar, que eu disse assim, até o Ezequiel usou agora, não sei se ele vai lembrar. Você acredita que o Judas estava entre os 70 que Jesus enviou? Porque Externamente, os 12 sim. Não, Externamente. não, não é Externamente, externo, sim. ele fazia parte dos 70, Sim, certo? externamente sim. Lembra o que eles falaram quando eles voltaram? E Jesus Os disse para demônios se eles... submetem. Eles Jesus falou assim murmuram. para eles, ó, não se alegrem porque Nome- os demônios se vos submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Ah, Judas O Judas estava lá, né? sim, mas você está dizendo então Não, que ali tô quando dizendo, eu Jesus tô só não, apresentando o texto. não. Que quando Jesus está falando isso, ele está falando de todos indistintamente? Não, dos 70. Ou- Vieram os 70. vossos Ou ele está nomes. usando? ou Vieram ele está- 70 ou- e ou falaram ele está assim para usando- eles. Você lembra desse texto, né? Sim, lembro. E falaram assim, ó. Os vossos nomes. Ó, os demônios não submetem, não sei o que. Jesus falou para eles assim, ó. Beleza, não, se alegre. Tudo bem que os demônios se submetem a vocês. Mas não é isso que deve alegrar vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no Então, céu. mas é que se eu partir do pressuposto de que ele está falando lá de todos indistintamente... Não todos, os 70. Não, Os 70. eu sei, eu Isso, sei. todos os 70. Que ele está falando de todos os 70 indistintamente, está negando um monte de outros textos que... Aí a Ok. Bíblia que está Não, negando mas a deixa eu Bíblia. concluir, deixa eu concluir. Ok. Ah. Tá negando um monte de textos Mas será que tá falam o negando contrário. os Por textos exemplo, ou tá então negando a sua vamos partir do compreensão desses pressuposto, textos? vamos partir do pressuposto de que, Que isso tava é lá. literal. Ah. De que isso é literal. Tá. Então tem que pegar Mateus 24, 39 e falar assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Todos que não perceberam. É isso mesmo. Hã?
É literal. Não, Todos que não não. perceberam. Não. E não perceberam. Isso. Senão, quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Todos que Quer dizer, não perceberam, né? hã? Óbvio. Todos que não perceberam. Então- Óbvio. Você é advogado, então- cara. não, mas- O todos aqui é todos que não perceberam. Não, mas não tá falando que todos não perceberam. Tá, falou sim, que levou, tá, falou sim. que Não, levou né, tem que estudar o a texto no todos. contexto. Ó, Tá então, sim, então vamos ó. pegar outro texto aqui. Isso. Marcos 13:13. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados, né? Por todos. Todas as nações. Olha lá o versículo Hã? anterior. Olha lá o versículo anterior. Aqui não tá falando de todos. Todos os povos, todas as nações. Mateus 26, Serão 55. perseguidos de todas as nações. De quando? Qual que é o texto? Marcos 13. E outra, enquanto você abre a Bíblia aí, por exemplo, você fala que a apostasia é uma questão de uma pessoa que externamente Sim. foi identificada e depois saiu. Mas o texto lá de Hebreus diz assim, ó, que Não tá falando aqui, tá falando assim, ó. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e o filho haverá que se levantará contra os mas progenitores ok. e o matarão. Mas Sereis lê- odiados. ó, Então, não, calma, o texto leia imediato... Mateus 24, então, 9. Não, peraí. Não. Não, o mesmo texto. Não. Então eu Olha, leio para você. então tá falando- O texto diz assim, ó. É o mesmo Jesus no mesmo discurso escatológico. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É o mesmo contexto, Walter. Vamos aqui. Marcos 13. 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por causa do meu nome, exato. Então tá falando de nação aqui. E outra coisa aqui. É que o versículo, o Mateus 24, é paralelo. que é o texto paralelo, É. é como se fosse outra Explica. câmera do mesmo texto. Você concorda que Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 é o sermão escatológico de Cristo, né? Então, mas é o caso que quando interessa, vocês vão fazer relação com outros textos. Não, mas e vamos quando lá. não interessa, vocês não fazem relação Ok, com outros mas o textos. ponto é assim, Então, ninguém- por exemplo, aqui, ó, todos os dias no templo, eu me assentava convosco, Não, veja bem, ensinando... Regiane, Então, ninguém- quer dizer, esse todos... É que esse ninguém É tá todos ali. os dias que ele ele estava lá nunca ensinando. vai. Exatamente. Mas Ele então, nunca assim, ó, vai contexto. significar Eu todos concordo indistintamente. que você diz, que é verdade. Exato. O todos tem que ser encarado à No luz contexto. do contexto. Exato. Isso é um fato. Ninguém nega isso. Isso é um fato. Só uma pergunta, vocês preferem pensar que Judas era salvo e Cristo não garantiu a salvação, do que pensar que esse todos ali não está se referindo a todos indistintamente? Não, mas é porque não tem relevância. Por exemplo, assim, ó, o texto lá dos 70 não diz assim que todos os nomes estão escritos no livro. Diz assim, os vossos nomes. É aquelas pessoas que estão naquele contexto. Não tem, não existe nem como você usar esse argumento do todo. A gente entende, obviamente, que às vezes a expressão toda é tomar a parte pelo todo ou todo pela parte. A gente entende que essas coisas existem. Mas o ponto é, você vai explicar os textos onde a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, não é de acordo com essa lógica sua. Porque, por exemplo, assim, ó, o todos pode se aplicar a todos indistintamente ou todos sem exceção. Você escolhe aplicar o todos indistintamente por uma conveniência teológica sua e não pela fidelidade ao texto. Não. Eu escolho Entendeu? aquilo que dá mais glória a Deus. Então, mas quem É falou nesse pra sentido. você que Jesus não morrer por todos dá mais glória a Deus? É uma coisa de cabeça Mas como tomada. um Jesus fraco que morre por Mas- todos e não salva todos? Veja bem, Isso é uma morte mas isso defeituosa. não implica imperfeição de Cristo. Implica, inclusive, maior perfeição. Como assim? Você Explica. morrer por todos é muito maior do que você morrer por um grupo. Não, peraí. O Deus que morre por todos. Veja bem, qual que é o Deus maior? É o Deus que ama todos ou que ama somente alguns? O Deus que... Peraí. O Deus que salva todos, aquele ele ama. Amor. Certo. Vamos lá. Então, é isso aí. O Deus que ama todos é maior ou o Deus que ama não todos é maior? O Deus Não, das todos. Escrituras é o Deus que não ama todos. Esse não é o Deus Por maior. quê? Porque... Você está dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus menor. A Bíblia diz Deus é amor. Você está dizendo que Deus que é amor não Deus ama é ira. as pessoas. Mas Deus é ira. Não, Deus é justiça. tudo bem, mas o amor é a própria ira. Em as coisas funcionam. Romanos 9, vai responder essa pergunta aí do senhor. Enquanto você abre a Bíblia em Romanos 9, você fala que a apostasia é um testemunho externo que aí a pessoa revela que na verdade ela não era. Ela Certo. nunca foi, filho. Nunca né? foi. Mas Certo. aqui o texto de Hebreus capítulo 6 diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados Judas. provaram o dom celestial,
se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra e o poder do mundo vindouro, caíram, sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Bom, agora Aquilo- cada um com a sua criptonita, porque É. ele tá com Romanos 9, que é a dele, contra você. Não, Eu sou- Mas o ponto é, o texto não diz que eles eram externamente reconhecidos, Não. eles eram iluminados. Eles eram alguém que provou o dom celestial. Vamos aplicar isso a Judas como você quis. Judas foi iluminado, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, né? Provou a boa palavra, os poderes do mundo, não é nem só a palavra, é o poder de cura, de milagre, de salvação, foi usado por Deus e caíram. O problema nunca foi Jesus não amar a pessoa, não morrer pela pessoa, não escolher a pessoa. O problema é o que cada pessoa faz. E isso não quer dizer que a salvação é o homem que faz por si mesmo. O que seria esse cair? Não, mas é o caso. O cair é a apostasia, é o pecado contra o Espírito Santo. Olha, é o seguinte, o que vai dizer que uma pessoa, o que vai autenticar a fé da pessoa, Ah. são os seus frutos. Jesus fala assim, Verdade. pelos frutos os conhecerei. E aí se eu pego esse texto de Hebreus aí, não vai apresentar nenhum fruto. Está falando daquela pessoa que ela era uma pessoa que professava apenas exteriormente. Como que alguém participa do Espírito Santo e não tem fruto? Ué, o pastor César mesmo falou que ele fez lá a parte de 70, ele viu lá os... Os 70 produziram fruto, deu milagre, deu cura, deu expulsão de demônio. Ah, mas aí... Deu expulsão de demônio, deu cura, deu que a senhora pregação do tira- evangelho. O que é o Senhora fruto, tira- então? O que é o fruto? Quais são os frutos? O que é fruto? Qual fruto autentica, então? Qual fruto que autentica. Por exemplo, um fruto que autentica é a fé. Outro fruto que autentica é a perseverança. Outro fruto que autentica Onde tá é na a Bíblia? obediência e tantos outros. Agora, Obediência a quê? a palavra de Deus. Palavra Né? de Deus, Lógico, sim, em palavra geral. de Mas veja, Ó, peraí. Não, é que o senhor vai tirando, e depois dá a impressão que eu não tenho resposta para os textos que o senhor dá, embora você esteja me devendo a João explicação 6. do João 6 lá. ninguém está devendo nada sobre isso. É que você não tem essa, que você não eu tem já essa expliquei duas explicação. vezes, Não, você não explicou. Expliquei. Você não explicou. Você vai para Judas. O texto não fala nada de Judas, Fala você vai que para no Judas. verso 64 fala de Judas. Judas é o seu herói. Meu Tu, porém, Meu Deus. tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem é você para dizer se Deus pode ou não pode alguma coisa? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Então, o mesmo Deus que é santo, ele é amor e ele é ira. Ele criou uns para a salvação e outros para a perdição. Agora, eu gostaria de ir lá em Mateus, para responder lá aqueles que fazem milagres. Mateus 7? 10, eu acho, né? Não, acho que é 7. 7. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, 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 porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, a iniquidade aí é a transgressão da lei de Deus. Então, por exemplo, Judas fez milagres, mas depois decidiu ser um ladrão, um traidor, etc. O texto se aplica perfeitamente a ele. Não se nega a comunhão que ele teve com Cristo, não se nega que Cristo usou, não se nega que ele acreditou, que ele seguiu, que o nome dele estava escrito Mas no o céu. argumento dele é assim, ó, nunca vos conheci. Não, tudo bem, mas aí é uma questão da retórica de Cristo. O fato é, a partir do momento em que... Retórica de Cristo? Não, claro. A retórica de Cristo é, tipo assim, a partir do momento que a pessoa nega a ele, peca contra o como se não Espírito tivesse Santo, conhecido. um abraço pra ele, entendeu? E o ponto é a transgressão da lei de Deus, que é o motivo do porquê isso acontece. Agora, você fala lá em Romanos 9 que então
Deus salva quem ele quer, aquele papo todo assim de Romanos 9, né? Que vocês sempre usam. Agora veja. Peraí, você está desprezando? Não, pelo contrário. Veja bem, o Romanos 9 vai falar lá na sua leitura que Deus escolhe uns e escolhe outros e ninguém pode resistir. Mas quando você estuda o contexto de Romanos 9 e você leva em conta, por exemplo, o capítulo 11, lá no capítulo 11, o que nós temos é uma dinâmica em que as pessoas são cortadas ou enxertadas da oliveira de acordo com a sua resposta. Incredulidade. Então, Israel Incredulidade. foi infiel, foi cortado da oliveira. Mas, se não se mantivesse incrédulo, poderia ser enxertado de novo. E o gentil era de uma oliveira braba, foi cortado da oliveira braba e foi enxertada na oliveira pela fé. Então, perceba, pessoas podem primeiro ser da oliveira braba e depois se converter e ir para a oliveira boa. Todo mundo nasce na oliveira brava. Exato. E você vai para a oliveira boa. Assim como você pode estar na oliveira boa e depois negar a fé e ser cortado e etc e tal. Então, perceba. Aquilo que Paulo ensina em Romanos é uma dinâmica onde as pessoas se colocam e se tiram daquela condição de estar com Deus, de estar na oliveira boa, de estar no povo de Deus e etc. Pela fé ou pela incredulidade, pela fidelidade ou pela infidelidade. Não existe uma noção em Romanos 9 a 11 de que se Jesus te escolheu, ponto final, acabou. Até porque senão seria impossível você estar na oliveira boa e ser cortado. Então tá bom. Seria impossível você estar na oliveira braba e ser enxertado. Como é que fica esse lance da oliveira lá? Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Como o senhor parte do pressuposto de que é o homem que salva a si mesmo? Não parte. O senhor faz esse trabalho com excelência. Eu preciso admitir isso. Que o senhor, na defesa da participação humana na salvação, no mérito humano, o senhor faz esse trabalho muito bem. Romanos 9 diz assim, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aqueles que chamam. Quer dizer, não pela resposta humana, mas pela vontade de Deus de escolher quem Ele quer. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém, me aborreci de Esaú. Não foi Esaú que aborreceu a Deus, foi Deus que se aborreceu de Esaú. Numa outra tradução está lá, amei Jacó, odiei Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, escolher um e rejeitar outro? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Quer dizer, nem da vontade humana e nem das obras humanas, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, a salvação é unicamente pela misericórdia de Deus. Esse texto é o mais forte. Vamos lá. Não, sem sombra de dúvida. Romanos 9 é um texto muito importante. Entretanto, como a gente já demonstrou dentro do contexto, isso não tem a implicação que você lê, Walter, porque em Romanos 11... então você me explica esse... Não, veja bem, porque o ponto é o seguinte, no desenvolvimento do próprio argumento de Romanos 9, você chega na conclusão de Romanos 11. E a conclusão é... Você é enxertado na oliveira boa sendo tirado da brava, ou você é cortado da oliveira boa porque você é infiel, porque você é descrente. Não tem como rejeitar esse fato. É que o fruto, ele nunca vem do galho. O fruto vai para o galho. Não, tudo bem, mas mas o fruto ele vem da raiz e do tronco. Não, tudo bem, mas o ponto então, Romanos... Se o galho não produziu... Mas quer dizer que é possível o galho ser enxertado e ele ser falso? Mas de novo, você tá de novo. É sempre um testemunho externo. É sempre... Então, mas o enxerto... É a pergunta do enxerto. Como é que você resolve? Então, porque até pro Calvino... Romanos 9, 10 e 11 é um bloco. Sim. O Calvino também diz. Então, lá no capítulo 11... Como é que você entende essa história de que a oliveira brava ela é enxertada pela fé, mas a oliveira boa o galho pode ser cortado? Como você entende? De novo, é o mesmo texto de Judas, é o mesmo texto de Hebreus, é sempre um testemunho externo daquelas pessoas que ele testemunham. Que elas mas estão faz na igreja, enxerto. Não que elas estão na fé. Diz. Não, mas o enxerto acontece, vocês podem não concordar com a minha
com a minha interpretação. Mas Tá, a mas, interpretação é... Não, peraí, deixa eu acabar de Não, falar. mas a sua interpretação é essa. Mas a minha pergunta é: ao enxerto, o que você entende sendo. De fato, porque lá fala que é enxertado. O enxerto interno não há. Há o enxerto externo. Quer dizer, nós testemunhamos. Não, você pode não concordar tá com a minha explicação, mas você não pode dizer. Mas que eu é estou essa a sua explicando. explicação. Tudo Exatamente. bem. Vamos lá. É um testemunho externo. Então, Hebreus 6, Romanos 11. Romanos 11. João 15. Todos esses que aparentemente dá a entender que a Pedro pessoa perdeu 2. a salvação, é um testemunho externo, porque Jesus, ele vai afirmar que ninguém os arrebatará da minha mão. Então, eu prefiro ficar com a palavra clara de Jesus do que com uma interpretação errônea que muitas vezes as pessoas dão para Então um texto. vamos para João 15? João 15 diz assim. Não, mas eu gostaria que você... Não, tudo bem, deixa eu só... Agora você está me devendo duas Não, tá bom, explicações. deixa eu Você falar... Tá me devendo, tá bom, sem problema. João 6 e está me devendo Romanos... Calma aí, 9. peraí, é muito legal quando tá. É assim. Só que você acabou de dizer assim: não, minha explicação é essa, você pode não aceitar. bom. Ele te explicou, Não, João ele não 6 explicou. duas Não, vezes. não. Você também não concordou, você não tudo aceitou a bem. minha Ele foi para explicação. Judas. Ele não tratou no Foi o texto. jeito que ele explicou. Foi o jeito que ele explicou. Eu Mas estou tudo bem. tratando no texto, É ele não que trata João no texto. G64, Judas está lá em João C64. Mas enfim, expliquei o verso 38 e 39. Mas vamos lá para João 15, que revela exatamente a dinâmica de Romanos 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá muito fruto, limpa, para que produza mais fruto frutos. ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? João 15. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, o lançam no fogo e o queimam. Você pode ler o capítulo todo no contexto. O que importa é, Jesus está explicando um contexto em que existem pessoas que estão nele. Você está em mim. Mas se você não dá fruto, você é cortado. Entendeu? Certo. É isso. Judas estava Eu- nele e foi eu cortado. agradeço Entendeu? esse texto aí, Aham. esse texto que o senhor leu, porque esse texto aí é maravilhoso. Exato. Que ele veio ao encontro daquilo que eu falei. Explica. Para a pessoa dar fruto, ela depende da videira. Jesus Sem fala dúvida. aí que sem mim nada podeis fazer. Perfeito. Então, aqueles que não geraram frutos, é porque eles, de fato, eles não estavam ligados à videira. Então, nesse Era caso, a era um pessoa testemunho. pode. A pessoa nunca esteve na videira. O ímpio, ele pode estar em Cristo. Não, ele não pode. Porque o texto fala O texto assim, ó. diz, estando em mim. Eu já falei 500 vezes que isso daí é um testemunho exterior. A gente. Mas Jesus falando, vocês estão em mim. Jesus está falando assim, ó, exterior? vocês estão em mim. Não é dizer assim, vocês pensaram que vocês estavam em mim. Ué, mas Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. por quê? Porque ele não deu fruto, porque ele não Tudo estava bem, ligado. mas estava porque ele nele. não estava ligado, de fato, à videira. Então, mas ó, ele estava nele, mas não estava ligado. Aí é difícil, né, mas eu- pastor? Mas é entre aquilo que ele falou, testemunho, essa é a de resposta novo, dele. é um testemunho exterior. Não, mas não é o testemunho Olha, de Jesus falando dele. Mateus Ele 7. está em mim. Mateus 7 está falando assim que eles até fizeram milagres. E Jesus fala assim, eu não vos conheci. Tudo bem, mas eles apostataram, eles transgrediram a lei de Deus na forma do pecado contra o Espírito Santo. É isso. Eles não estavam de fato ligados à videira. Não, mas se eles não tivessem de fato ligado à videira, Judas estava entre os 70. Por que o demônio foi expulso? Por que o milagre foi realizado? Por que o evangelho foi pregado? Porque isso não são coisas fundamentais para a salvação. Só por O causa disso. evangelho ser pregado não é fundamental. Porque- A obra de Deus não é fundamental. Não. Quem Poxa, mas diz isso é que a obra de obra, Deus. quem diz que a obra de Deus não Ah, é fundamental é o Senhor. não, Quando o Senhor nega não, mas a eficácia da morte de não, Cristo. pelo Bom, vamos lá. contrário. Pelo contrário. Vamos abrir as nossas considerações finais, porque aquilo que o Calvino Caramba, já e o passou Armínio uma não hora, resolveu, nesse debate a gente também não vai resolver, mas pelo menos a gente ouve os dois lados. Conforme os nossos sorteios aqui, que nunca aconteceram, Walter, obrigado. aqui Eleição incondicional. Obrigado pela presença, me perdoe a irreverência, Não, não mas tem. não é nada de desrespeito. Não tem problema, Bem-vindo não. sempre aqui, tamo juntos, suas considerações finais. Então, mais uma vez eu gostaria de parabenizar o pastor Ezequiel, porque ele é muito competente aí na sua defesa da participação humana na salvação. E, consequentemente, na negação
de que a morte de Cristo é eficaz. Eu gostaria de ler o texto, mais um texto aqui. João, capítulo 1, versículo 12. Versículo 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é hereditário, nem da vontade da carne, não é por obras, nem da vontade do homem, não pelo livre-arbítrio, mas de Deus. Então, todos aqueles que nascem de novo, todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são preservados, todos aqueles que se dão frutos, eles dão pela vontade de Deus, tão somente. Porque somente Deus receberá toda a glória pela nossa salvação. Walter, quem quiser te seguir... É só digitar meu nome no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Quem quiser nos conhecer pessoalmente, nós estamos todos os domingos lá na Igreja Batista Reformada de São Paulo. Nosso culto é 10 horas e 30 minutos. Nós estamos em frente ao Museu do Ipiranga. Walter com V, Regiane com 2 Gs, né? Bem-vindo também aqui sempre, Ezequiel. Suas considerações finais. Eu tinha preparado uma outra finalização, mas eu vou usar o mesmo texto do Regiane para ele não dizer que a gente está escapando. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O problema da perdição das pessoas não é que ele não veio, não é que ele não escolheu, não é que ele não amou, não é que Jesus não morreu por ninguém. Todas as pessoas serão indesculpáveis no juízo final. Nunca houve, da parte de Deus, ausência de amor, ausência de disposição de salvar, ausência de graça, ausência de redenção. É inclusive o oposto. A redenção que Jesus realizou na cruz foi absolutamente universal. Lemos todos os textos, 1 João 2, 1 Timóteo 2, 2 Coríntios 5, Hebreus 2, 2 Pedro 2, Romanos 5, poderíamos citar tantos outros. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Regiane coloca assim que eu sou um defensor da participação humana na salvação, como se isso me denegrisse e me rebaixasse. Mas é o que o texto dele diz. Quem o recebeu, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E quem o recebeu não nasceu da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, porque o Verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Não deu dessa vez, Regiane, mas eu agradeço. Você é um cara muito gente boa, muito legal. Você colocou muitas coisas na minha boca que eu discordo, mas dá uma lidinha lá no meu livro sobre João 6, se você quer bastante explicação, tem 500 páginas por lá. Suas redes sociais. Se quiser seguir na rede social, vai lá no canal @VemSenhorJesus no YouTube. Não tem o Instagram para as meninas não me assediarem, meninas, não adianta. Deus abençoe. Então vai lá no canal, como é? Vem Senhor Vem Jesus. Senhor Jesus, lá no YouTube. Tô ficando por aqui, minha gente. Deus abençoe a todos. Às 2 da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.